Vou trazer mais um segredo espiritual aqui para vocês. Será que existe destino? Será que Deus já planejou toda a nossa vida? Será que você tem livre-arbítrio? Você pode escolher aquilo que você quer fazer, a sua vida? Vamos lá, isso aqui é um segredo muito bem guardado. Acho que você nunca ouviu falar sobre o que eu vou contar aqui na sua vida. Vamos lá. Olha o Salmo de Davi 139, versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda é informe, quando ele ainda não estava sendo formado no ventre da mãe dele, né? E no teu livro foram escritos todos os meus dias. E aí, que livro é esse aí? Cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que livro é esse? Muita gente pode falar que que por causa do que está escrito aqui, Deus determinou a nossa vida, né? Deus escreveu lá cada dia como exatamente ia ser, cada escolha que nós íamos tomar. Só que não. Por quê? Porque lá em Apocalipse, eu vou mostrar aqui depois, são abertos os livros das obras, os livros que cada pessoa, as ações que cada uma delas cometeu durante a vida, e elas vão ser julgadas por aquilo que está escrito naqueles livros. Apocalipse 21. Só que, como é que Deus pode determinar a sua vida e no final pegar esse mesmo livro que Ele mesmo determinou e julgar você e condenar você por aquilo que Ele mesmo escreveu? Então, vamos lá. Primeiro, quem está falando aqui é Davi. Davi tinha um chamado de Deus para ser rei de Israel. Então, estamos falando de uma pessoa que era judeu, de uma pessoa que nasceu de uma família judia, né, serva de Deus e que tinha um chamado para ser rei de Israel. Do que livro é esse aqui? Este aqui é o livro dos propósitos. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias. Deus, ele tem um livro para cada pessoa na terra, que é o livro dos propósitos. Como assim? Deus te viu antes da fundação do mundo. Efésios 2, o que antes conheceu, predestinou, o que predestinou, chamou, os que chamou, justificou e a estes glorificou. Então, Deus te viu antes da fundação do mundo e Ele determinou propósitos para que você caminhasse neles. Olha isso aqui, ó. Estamos aqui em outro texto, outro profeta falando, né? Jeremias, capítulo 1. Ao versículo 5, antes que eu te formasse no ventre materno. Você percebe que é a mesma situação? Eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus tinha um propósito para Davi, e Deus determinou como seria esse propósito, que seria ele se tornar rei. Deus também tinha um propósito para Jeremias, que era que ele fosse profeta às nações. E Deus, conhecendo todas as coisas, determinou todos os dias, todas as profecias, todas as obras que tanto Davi quanto Jeremias, quanto eu, quanto você, Deus determinou as obras e os propósitos que nós deveríamos cumprir em Deus. Olha isso aqui. Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós somos criados para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você entende? O seu chamado, as obras que você vai realizar, Deus já preparou, já escreveu no livro dele de antemão. Todo o seu chamado e o seu propósito já está escrito. É isso que Davi está falando no Salmo 139. Agora olha isso aqui. Apocalipse 20, estamos aqui no juízo final. Olha só os livros que serão abertos aqui, ó. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, né? Diante do juízo final, a criação é desfeita, né? Mas no próximo capítulo, João fala: vi novos céus e uma nova terra, então serão refeitas, né? Ó, versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Lembrando que esses mortos aqui não são salvos. Essa cena aqui do juízo final, quando que ela vem? O próximo passo da terra é a vinda do anticristo, o governo dele de 7 anos, depois o governo de Jesus, quando ele volta, que é um governo de 1000 anos. Durante esses 1000 anos, né,
os crentes, os salvos, aqueles que foram arrebatados, os que resistiram ao governo do anticristo, vão estar aqui com Jesus, certo? Todos os santos, os crentes, serão ressuscitados. Todos aqueles que serviram a Deus serão ressuscitados e vão servir com Jesus. Agora, esses aqui, ó, que estão ressuscitando aqui, é depois do governo de Cristo. Aqui já é o juízo final. Todos esses estão sendo ressuscitados só para o juízo, né? Não tem salvos aqui, tá bom? Ó, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Que livros são esses? Não é aquele livro que Davi fala no Salmo 139. Aqui são os livros das obras. Ainda outro livro, o livro da vida. O que é o livro da vida? No livro da vida está os nomes dos vencedores, que são aqueles que venceram em Cristo e que estão salvos, tá bom? E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. O que vai acontecer aqui, né? As obras que todo mundo comete em vida são escritas. Os anjos de Deus escrevem em livros, que são os livros das obras. No juízo final, aquele livro que Davi fala, que é o livro do propósito, vai ser comparado com o livro das obras. Deus vai dizer, olha, eu tinha um propósito para a sua vida. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele gostaria que todos chegassem ao conhecimento da verdade, que todos se arrependem, mas a maioria não quer, tá? Então Deus traçou um propósito para a sua vida. A pessoa não quis, preferiu seguir um caminho de pecado. No final, o livro do propósito vai ser comparado com o livro das obras, né? Isso também, né? Isso vai em muitos níveis, é muito profundo, mas também no tribunal de Cristo, que é quando Jesus ele vai julgar a igreja, né? Ele vai julgar aqueles que são de Deus, né? E aí ele vai dar o galardão para cada um. Ali também vai ser aberto o livro dos propósitos, né? Jesus vai falar, ó, eu tinha propósitos para a sua vida. Fazer missão, ganhar almas, e você não cumpriu, ou você cumpriu, certo? Então, os crentes também têm o livro das obras, né? O apóstolo Paulo fala que as nossas obras vão passar pelo fogo para ver se ela é como palha ou como pedra preciosa, entende? Então, nessa hora ali, as nossas obras vão ser pesadas e vão ser comparadas com o propósito, que são as obras que Deus já predestinou. Efésios 2, tá bom? Tudo isso aqui é muito profundo, mas o que eu quero dizer é, Deus tem um chamado e Deus tem um propósito na sua vida, tá? E foi escrito em um livro, tudo isso. O propósito que você tem que cumprir. Então, você tem que se alinhar com o propósito de Deus. Como é que você sabe? Deus sempre deixa muito claro todo o propósito que Ele tem com você. Ah, mas eu ainda não sei. É porque você não está procurando, você não está buscando. Pergunta para Deus. Deus vai te mostrar qual é o propósito, né? Não adianta você falar assim, ah, eu acredito que o meu propósito é ganhar 1000 almas, sabe? E às vezes o seu propósito não é ganhar 1000 almas. Às vezes o seu propósito é ser um pastor de uma igreja ou evangelizar e ganhar 10.000 almas, sabe? O seu propósito, segundo a sua vontade, você vai chegar diante de Deus e Ele vai falar, como aqueles pastores que disseram, nós pregamos, nós expulsamos demônios, fizemos um monte de coisa, e Jesus vai dizer, eu não te conheço, porque não determinei isso aqui para que você cumprisse, sabe? Uma coisa muito forte é o que aconteceu com Lucas. Lucas era um médico e ele escreveu o livro de Lucas, né? Ele fez uma pesquisa, ele averigou durante muitos anos e o livro de Lucas foi escrito especificamente para um homem chamado Teófilo. Leia o livro de Lucas. Ele nunca imaginou que aquilo seria um livro bíblico que seria vendido no mundo todo. Não, ele escreveu um livro só para edificar e salvar uma alma, Teófilo. E Deus, como Lucas estava dentro do propósito de Deus, Deus fez com que aquele livro escrito no propósito crescesse e atingisse o mundo inteiro. Então, uma pequena coisa que você faz no propósito, Deus faz aquilo crescer e atingir muitas vidas. Tá bom? Fica na paz.